Programa Reflexões. Oferecimento Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. A polêmica gerada pelas queimadas na Amazônia e também no Pantanal recentemente tem provocado algumas repercussões no comércio internacional. Marcílio, com a sua experiência, com a sua vivência, não só a experiência profissional, mas também acadêmica que você adquiriu ao longo da sua vida profissional, como você vê as repercussões dessa questão relacionada às questões ambientais, principalmente alguns rumores que houveram com relação à nossa relação com a Comunidade Econômica Europeia? Eu gostaria de dizer que, na verdade, muitas dessas medidas de ameaças de fechar o comércio, de não realizar acordo de livre comércio, são mais as medidas protecionistas disfarçadas, porque o Brasil é um grande sucesso no agronegócio, o agrobusiness do Brasil é muito competitivo, a gente usa muita tecnologia, nós temos a natureza a nosso favor, nós temos sol, bom clima durante o ano inteiro, e é difícil os europeus, principalmente os franceses, competirem em termos de competitividade e produtividade com o Brasil. Então, é um protecionismo disfarçado sobre o tema de proteção de meio ambiente. O Brasil hoje alimenta 1 bilhão de pessoas, quase que 1 em cada 7 terráqueos, né, é alimentado pela agricultura brasileira. Alguns veículos de comunicação internacional têm ressaltado bastante nessa questão. E a gente percebe que formar opinião, né, através de mídias sociais, principalmente para os consumidores, né, desses países, isso não pode se reverter num aspecto negativo para a gente aqui? Eu acho que nós temos que fazer uma boa comunicação, nós temos que ser claros e transparentes. O governo brasileiro está preocupado com a preservação do meio ambiente, faz parte da cultura brasileira, grande parte dos brasileiros vive na frente do oceano, respeita as florestas, enfim, existem algumas coisas que precisam ser melhoradas. Muitas coisas, na verdade, precisam ser melhoradas nesse sentido. Agora, é importante ressaltar que, às vezes, quando fala em acordo comercial como Mercosul e União Europeia, parece que os europeus estão fazendo um favor para fazer um acordo comercial com o Brasil, eles, em qualquer momento, podem romper o acordo porque eles estão fazendo isso porque o Brasil é simpático, está ajudando o Brasil. Não. O acordo é sempre um relacionamento ganha-ganha. Se a gente puder imaginar, se o Brasil fizer um acordo comercial com os Estados Unidos, se fizer um acordo comercial com a Coreia do Sul, se fizer um acordo comercial com o Japão, será que algum brasileiro, o mercado brasileiro, vai comprar algum carro francês, algum carro da União Europeia? Porque se fizermos um acordo de comércio com a Ásia ou com os Estados Unidos, os automóveis vão entrar com alíquota de importação zero. Isso é só um exemplo de um setor. Nunca mais ninguém vai comprar um carro Peugeot, Renault, Citroën no Brasil, porque o preço vai estar muito elevado e vai estar sujeita a impostos de importação. Então, assim, o Brasil também é importante lembrar que nós somos a 5ª maior população do mundo. Sim. Se a gente pensar em termos de mercado, quando a gente olha ranking de produtividade e competitividade, um dos fatores mais importantes que nós temos é o mercado interno. E o mercado interno brasileiro é muito maior do que um país isolado da Europa, como França, Alemanha, Inglaterra. Precisa juntar 4 ou 5 países na Europa para ter o tamanho do mercado interno que nós temos. Então, assim, eu estou dando esse exemplo para dizer que acordos comerciais, transações comerciais são feitas com o objetivo de ambas as partes ganharem. Se houver um rompimento desse acordo, como é que vai ser a reação da indústria, dos exportadores europeus em relação a um grande mercado, um mercado promissor como o nosso, que hoje está com taxas de juros bastante competitivas, nós tivemos uma reforma tributária, o Brasil está avançando, então estão havendo investimentos em infraestrutura. Então, quer dizer, na verdade,
Eu acho importante o Brasil se colocar, se impor, mas, por outro lado, precisa ter uma comunicação muito boa, mostrando o que a gente de fato está fazendo, a nossa cultura de preservação do meio ambiente. Nós temos reservas de florestas, nós temos biodiversidade, você é um profissional dessa área, conhece muito bem, isso precisa ser muito bem administrado, e a sociedade brasileira vai cobrar essa boa administração desse recurso, porque nenhum recurso é infinito, e a gente tem que administrar muito bem para o bem do Brasil e o bem da humanidade como um todo, né? E saber explorar de uma maneira estratégia e competitiva. Então, no fundo, eu digo que a França é um país essencialmente agrícola, os agricultores franceses fazem um lobby muito grande junto ao governo, o governo francês, nas últimas eleições, não teve um resultado muito positivo que eles esperavam. Então, essa retórica de meio ambiente, que eu acho que está sendo utilizada para romper ou não ir em frente com acordos comerciais, ele tem um plano político de fundo. Volto a dizer, eu também acredito que a gente deva preservar o ambiente, eu vejo o exemplo da Alemanha fazendo isso, mas nós não podemos aceitar uma espécie de chantagem nesse sentido, e entendendo que acordos eles servem para beneficiar ambas partes. A União Europeia nunca ia fazer um acordo, nunca ia em frente para assinar um acordo comercial se não tivesse vantagem por lado dele de vender serviços, vender tecnologia e exportar produtos industriais para o grande mercado brasileiro, um mercado promissor e um dos maiores do mundo. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já com a nossa entrevista com Marcílio Machado. Voltamos à entrevista com o empresário de comércio exterior, Marcílio Machado, que tem uma larga experiência nessa área internacional, fazendo uma avaliação das ameaças que houveram em relação ao comércio brasileiro com outros países. Marcílio, como você vê essa questão das eleições americanas? Alguém já propôs um cenário que, caso o Donald Trump, que hoje tem uma boa relação com o governo brasileiro, não ganhe as eleições, isso pode implicar numa piora na relação comercial entre o Brasil e os Estados Unidos? Essa também é uma pergunta muito importante. Eu acho que, de uma certa forma, faz com que a gente tenha um bom relacionamento com os Estados Unidos, porque tanto os Estados Unidos como o Brasil foram colônia de países europeus. Os Estados Unidos, colônia dos ingleses, e o Brasil, colônia dos portugueses. E tanto o Brasil como os Estados Unidos, a nossa cultura está muito baseada na cultura judaica cristã. Então, nós temos muitas afinidades, e esse relacionamento comercial, esse relacionamento cultural entre o Brasil e os Estados Unidos já existe há muitos anos. A nossa história da nossa independência, a República no Brasil, tudo isso tem sido compartilhado e convivido de uma maneira harmoniosa por muitos anos. Eu gostaria de dizer também que, nos Estados Unidos, as instituições funcionam muito bem. Quer seja um presidente democrata ou republicano, a sociedade americana é muito pragmática, ela é muito voltada para o empreendedorismo. Por exemplo, no caso do Espírito Santo, o Espírito Santo exporta rochas ornamentais, o principal mercado é o mercado americano. O empresário americano, o povo americano, não vai deixar de comprar produtos brasileiros e fazer transações comerciais porque houve uma mudança de um partido democrata, se isso realmente acontecer, para o republicano. As instituições são muito fortes, os Estados Unidos são uma democracia madura, estável. Então, só para você ter uma ideia, na minha formatura, quando eu estive lá, teve um discurso de um dos membros da Suprema Corte americana. Eles têm uma postura séria, não dão entrevista, nem falam em política. O Brasil, nesse aspecto, precisa amadurecer muito, mas os Estados Unidos, por estarem bastante avançados nesse sentido, eu não acredito que vai haver nenhum impacto no relacionamento comercial, porque eles são bastante pragmáticos, muito empreendedores, muito voltados para performance e resultados. E não vai ser uma mudança
de um partido para outro que vai afetar o relacionamento comercial entre os dois países. Marcílio, nós somos a 8ª economia do mundo, né? Você estava até comentando com você isso, você tem uma visão bem interessante sobre essa posição no ranking internacional. Uhum. Então, assim, na verdade, quando faz esse ranking de produto interno bruto, e também existe um ranking por paridade de compra, poder de compra, que isso aí, o Brasil é o PPP, né? O poder de compra, o Brasil se coloca até muito melhor nesse ranking. Mas eu gostaria de dizer que esses parâmetros para poder medirem o PIB, a riqueza, o bem-estar do país, se eles tivessem considerado, por exemplo, a de biodiversidade, a quantidade de floresta, os reservatórios aquíferos que um país tem, provavelmente de oitava maior economia do mundo, o Brasil se colocaria no ranking como quinto, quarto, terceiro, quem sabe até o segundo maior país do mundo. Então, a gente tem que repensar nisso, a gente tem que saber qual é o nosso potencial e, voltando a dizer, nós somos muito fortes do agrobusiness, no agronegócio. Com a crise da pandemia, estamos tendo superávit na balança comercial em função disso. Enquanto o Reino Unido teve uma queda de quase 20 e poucos por cento no produto interno bruto deles, o Brasil caiu apenas 9,5%, e principalmente na nossa competência, produtividade, uso de tecnologia no agronegócio. Então, nós, de uma certa forma, temos que nos orgulhar disso, e o Brasil, eu acho que tem que, e já está parando, é um novo momento, deixar de ser subserviente em relação aos outros países do mundo e reconhecer o nosso potencial, a nossa qualidade, a nossa força, que é o país de tamanho continental e com capacidade, produtividade em alguns setores. Temos muito que avançar, principalmente no setor de infraestrutura, logística e outros setores, mas eu acho que nós temos mais que nos orgulharmos do nosso potencial e, de uma certa forma, nos impormos em relação aos outros países do mundo. Eu acho que é isso que nós estamos inaugurando, essa nova realidade de orgulho e amor próprio e performance resultado. Obrigado pela sua participação mais uma vez, com esse brilhantismo da sua avaliação de uma pessoa que está diretamente ligada ao comércio como a sua atividade profissional. É um prazer estar com vocês e conte sempre comigo. Eu acho que o debate é muito importante, é sempre bom ouvir pontos de vista diferentes, né? Eu sempre falo que a gente começa com dissenso, consenso é só no final. É sempre importante ouvir outros pontos de vista, porque assim a gente avança. E muito obrigado, é um prazer estar com vocês aí da TV Ambiental. Bem, eu agradeço mais uma vez ao telespectador da TV Ambiental e continue conectado com a gente. TV Ambiental, a TV que te reconecta. Programa Reflexões. Oferecimento Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso.